apresentar para vocês o nosso planejamento do ano de 2020, tá? Com muito carinho, desde o começo do ano, logo que se iniciou janeiro, nós, regentes e todos os irmãos que participam ajudando do trabalho, se reunimos para poder conversar e também traçar metas para que esse ano nosso de 2020 seja um ano muito abençoado por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo nosso querido irmão Aldo, tá? Eu sei que eles estão prontos para nos ajudar, mas precisa que nós precisamos dar o primeiro passo. E esse primeiro passo foi dado, que é o nosso planejamento. Tenho certeza que não vai ficar só no papel, né? Muitas coisas que planejamos já está acontecendo, já aconteceram, e tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Lembrando que nosso objetivo principal é prestar louvor a todo o reino dos céus. Não estamos aqui para poder fazer algo que enaltece a nós mesmos, mas estamos aqui para louvar todo o reino dos céus e prestar em forma de gratidão louvores a eles, que têm nos ajudado muito, tá? O próximo. Como falei para vocês, nós realizamos bastante atividades no qual eu vou passar para vocês agora. Começamos com a palestra da Dorinha, resgatando nossas raízes. A palestra trouxe para nós uma reflexão muito grande, tá? Eu particularmente adorei esse tema e ouvi de vocês mesmo que foi uma palestra muito boa, que o assunto foi convidativo, foi oportuno para o momento, para a conjuntura que a igreja vive, tá? E eu peço a vocês que guarde bem no coração, tá? Se possível, coloque lá a hora que você estiver no trabalho, em casa, coloque de novo a palestra, para que vocês possam meditar o que ela falou nessa palestra, tá? E eu sei que essa palestra está transformando lares, está transformando visões, transformando pensamentos, tá? E eu queria que vocês pensassem com bastante carinho, tá? Sobre essa palestra. Reunião de planejamento nós fizemos, que já falei para vocês, tá? Fizemos a reunião com os regentes. Foi uma reunião, irmãos, muito boa, tá? Muito boa mesmo. Onde a maior parte da reunião, eu tinha planejado só um domingo, que era das 9 às 11h30. Foi tão boa a reunião que ficamos 2 domingos. E o mais interessante, eu trouxe um assunto que eu achava que ia ser um assunto chato, mas os regentes gostaram muito e nós ficamos praticamente uma reunião, 2h30 falando só desse assunto, que foi a questão espiritual, tá? É um assunto extremamente importante, tá? Mas quando se trata em orientar, em impedir que a gente faça alguma coisa para o nosso bem mesmo, para o crescimento espiritual, algumas pessoas não gostam. Mas eu fiquei surpreendido realmente. Os regentes e tocadores, as pessoas que ajudam, gostou muito dessa reunião. E nós tratamos assuntos ali que serviu como crescimento espiritual mesmo, tá? E fiquei muito feliz. Até gostaria que o Moisés viesse aqui, contasse um pouquinho dessa reunião para nós. Eles pediram: Ney, nós estamos imensamente motivados, mas a gente queria levar essa motivação para o coral, tá?
A paz do Senhor a todos os irmãos. Então, a reunião teve uma motivação muito grande, sim. Foi uma coisa maravilhosa, tanto é como o Ney disse, teve até que repetir. Foram 2 domingos, das 9 às 11, 11h30, mais ou menos, né? Teve alguns temas, você me pegou de surpresa, mas eu vou tentar relembrar. Teve temas importantíssimos até que eu gostei, foi principalmente o lado espiritual. A maior parte da nossa vida a gente tenta sempre ir para o lado material, né? E é totalmente ao contrário. O que a gente necessita mesmo é o espiritual. Como ontem eu não estava na reunião, mas ouvi o pastor, por incrível que pareça, foi maravilhosamente lindo a pregação ontem. E a parte espiritual, a gente colocando ela em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, né? Isso ontem foi muito bom, a hora que eu estava assistindo. Eu estava voltando do trabalho e assistindo pelo celular no carro. Estava fora da lei, mas o irmão Aldo protegeu que não acontecesse nada, assistindo a reunião. Então, os temas que abordamos aqui, eu acredito que... Acredito não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que cada um, acho que raciocinou um pouquinho, colocou em mente o que devemos ter de melhor para a gente levar uma vida espiritual ao topo do que o irmão Aldo sempre quis, e automaticamente a nossa vida material, ela vai naturalmente, a gente não precisa se preocupar com dinheiro, com a conta que vai vir amanhã, vamos pensar no hoje. Isso foi muito bacana, né? Um dos pontos assim que eu achei bacana foi como foi o nome que a gente fez, que você deu o papelzinho pra... uma dinâmica. O Ney fez uma dinâmica com a gente aqui. Olha, eu queria que vocês todos estivessem participando, para vocês verem quanto foi bom. Ele deu um tema para cada um, a gente formou acho que 7 grupos, se não me falha a memória, né? E cada grupo desse, ele deu um tema relacionado ao nosso trabalho aqui, tá? Não tinha nada a ver fora com o nosso trabalho. Isso ligado ao espiritual e também ao bom andamento do nosso trabalho do coral. Eu queria que vocês tivessem participado. Eu não vou lembrar de tudo. Eu queria até depois que se você pudesse acrescentar, tá? Foram vários temas. O que melhorar na parte de material para o coral, para a orquestra? O que melhorar para o bom andamento de ensinar os hinos, tá? O que melhorar para ser mais rápido, ser mais ágil e sair uma apresentação de acordo do que os céus merecem, do que o irmão Aldo merece, a Santa Avó merece, né? Tudo isso foi abordado. Irmãos, nós somos seres humanos, nós somos falhos, tá? Um ponto também que eu achei muito legal, às vezes, para a gente, certas atitudes que estamos tomando no coral, tá tudo maravilha, tá lindo, e não tá. Aos olhos do irmão Aldo, não está, né? Foi um tema abordado também, tá? Tem pessoas, vamos supor assim, eu tenho uma dificuldade comigo que às vezes atrapalha um amigo meu aqui no coral, tá? Isso foi um tema abordado também. Como se lidar com uma pessoa como eu? Às vezes eu sou uma pessoa difícil de se lidar, né? Esse foi um tema também. Porque o irmão Aldo, ele estendia a mão para essa pessoa que era difícil na igreja, que dava trabalho, né? Nós não somos, o irmão Aldo não temos esse conhecimento, mas ele ensinou a nós fazer isso daí. A dar a mão para essa pessoa, a ver qual que é o ponto fraco, o que ela está precisando. Isso foi um tema que eu achei magnífico, né? Que nessa dinâmica que a gente fez, isso foi muito bom. Muitas vezes a gente pensa o quê? Não, exclui essa pessoa do nosso meio, é melhor que ela nem venha mais junto com a gente. Às vezes pensamos isso, irmãos, não pensamos? Tá? E o irmão Aldo não, ele ensinou nós a estender a mão para trazer essa pessoa para o nosso meio, ajudar ela, ver qual que é a dificuldade. De repente está tendo um problema em casa, um problema no trabalho, um problema amoroso, nós não sabemos. E aí a pessoa chega aqui, ela traz esse problema para dentro, não consegue deixar da porta para fora. E aí vem, atrapalha o trabalho, né? Mas a gente, ao invés de chegar nessa pessoa, conversar, ô Eldio, está acontecendo algum problema com você? Você chegou aqui com a cara marrenta, né? Com o bico na cara. A gente às vezes não tem esse costume de fazer isso. E essa foi uma dinâmica muito legal que nós fizemos aqui, eu gostei, porque ajuda muito no trabalho espiritual, tá? É um pouquinho do que tivemos aqui. Obrigado.
Irmãos, um assunto que nós ficamos pelo menos uns 40 minutos falando, foi a respeito de rede social também, tá? A rede social está acabando com o mundo, está acabando com os lares, acabando com os relacionamentos, acabando com a união familiar, né? E eu trouxe essa reflexão para os regentes e as pessoas que participaram dessa reunião, e eles também gostaram desse tema, tá? Acredito que está multiplicando para sua família, para os seus amigos. Eu até entrei numa discussão assim com eles, o tanto que a gente está deixando nossa vida exposta na rede social, tá? Tem pessoas que você dá para seguir a vida dela, saber o que ela está fazendo hoje. Eu quero ouvir, eu vou lá no status, eu sei que ela tomou café, depois almoçou, passeou com um cachorrinho, e assim por diante. Você sabe a vida dela inteirinha, o que ela faz durante o dia. E até citei, nós estamos hoje vivendo numa conjuntura, não somente no Brasil, mas mundial, onde os jovens, uma taxa elevadíssima de jovens estão com depressão. E ninguém dá explicação por isso. Esses dias eu estava conversando com o Leandro, de Goiânia, e ele falou: Ney, você já parou para imaginar a cabeça de um jovem que não tem uma renda familiar boa? Hoje os jovens vão viajar, posta na rede social. Vai comer um lanche, posta aquele lanche bonito, parece que até mentira, né? Agora você imagina um jovem que não tem dinheiro para estar fazendo uma viagem, para estar comendo um lanche, para ir numa lanchonete. Como que fica a cabeça desse jovem? Para uns vai servir de incentivo: não, vou lutar, eu vou fazer isso. Mas para outros eles ficam questionando: por que eu não posso fazer isso? Minha amiga faz, eu não posso. E aí começa a vir as depressão, começa a vir o sentimento de inveja. Então, irmãos, eu vou pedir para vocês, para a gente ser mais reservado nas redes sociais. As crianças, por exemplo, nós levamos nossas crianças a viajar, posta um monte de foto, mas e a criança que não tem a capacidade financeira de fazer um passeio, de comer um lanche? Como que fica essa criança? Mamãe, por que fulano pode e eu não posso? Por que fulano tem brinquedo, postou lá que está brincando e eu não posso? Olha para onde que nós estamos levando. Pare para pensar. Às vezes o momento que a pessoa está vivendo lá é uma pura ilusão. Às vezes o casal briga, mas lá está postando uma foto de jantar com um sorriso no rosto, e às vezes em casa não é nada daquilo que vive. Mas o tal de status está acabando com a sociedade, tá? Então, um assunto que eu queria levar para vocês: vamos ser mais reservados, tá? Ninguém precisa, vamos viver os momentos em família, momento com os amigos. Não precisa postar para dizer que está fazendo aquilo, tá? Não estou falando para vocês não postar nada, não é isso. É só reservar um pouco mais, tá bom? Fizemos uma reunião com a equipe de filmagem e som, tá? Foi muito boa, alinhamos bastante coisas. Fizemos uma reunião com projeto instrumental e projetos de solfejo, também foi muito boa, tá? Será realizado aqui, sábado que vem, um masterclass de instrumentos. Isso é muito bom. Já fizemos uma vez, trouxe um resultado fantástico para nós, tá? Já está organizado. Acho que você pulou a sequência, né? Esses trabalhos, irmãos, que nós fizemos, jantar com os jovens, foi assim, fantástico esse trabalho que nós fizemos, tá? Pode voltar, Margarete. O jantar, o planejamento com os jovens, tá? Fizemos também.
Planejamento com o coral infantil, nós já marcamos uma reunião com a Alana e com a Giane, tá? Aula aos obreiros foi muito boa ontem, tá? Tem alguns obreiros que participaram aqui. Até chamou a atenção que eu vi o Osmar participando, a Lucinei, alguns irmãos que não eram obreiros, fiquei feliz. E assim, foi a primeira vez que reunimos os jovens e os obreiros. Até os jovens fizeram uma homenagem aos obreiros, achei muito bacana. Essa aproximação precisa ter, tá? Muitos obreiros pegou os jovens no colo, o carinho que eles têm pelos jovens, e às vezes a gente vai só se distanciando, né, dos obreiros. Então foi muito bacana. O jantar ontem também, eu acredito que vai, se não passar de R$1.000, vai chegar perto a arrecadação. Olha que foto bonita ali. Esse aí foi do primeiro jantar, tá? Aí ontem fizemos novamente, foi um sucesso, tá? Só para explicar mais sobre o jantar, irmãos, esse jantar de R$5 é um valor bem, assim, significativo, não é grande, né? Mas a comida é simples também, mas feita com muito carinho. Ontem a comida estava muito boa, né? As irmãs vêm, faz com muito carinho, desde as 2 horas aí na cozinha. E o mantimento que é usado, é vocês mesmos que doam, tá? Então a gente não tem custo nenhum para comprar. Acho que ontem não compramos nada, tá? Tinha tudo na cantina, arroz, feijão. Até foi sugerido fazer baião de 2, que usa arroz e feijão, porque tinha bastante na cantina. E o restante das coisas, carne seca, calabresa, eu pedi para vocês. Continue assim, nós vamos fazer mais vezes, está dando muito certo, tá? Já é mais R$1.000 que hoje o pastor já leva para a nossa conta da construção, tá? Irmãos, tudo isso está acontecendo aqui para a gente poder ativar uma coisa tão boa que é a gratidão, tá? Não teríamos motivo para fazer tudo isso aqui em Americana e nas outras congregações também, se no nosso coração não tivesse a gratidão por tudo que Deus está fazendo por nós, tá? Então a gratidão precisa estar presente a cada momento da sua vida. Hoje, a gente tem que ser grato porque nós acordamos vivos. Quantas pessoas estão num velório nesse momento? Quantas pessoas estão num hospital nesse momento? Quantas crianças não podem comer um doce, um bombom, porque está lá sedado? Então a gente precisa ser grato. E eu queria passar um vídeo para vocês sobre a gratidão. É de 5 minutos, mas é muito importante mesmo. Eu queria que a gente assistisse junto, tá bom? A gratidão é uma das emoções mais espetaculares que o ser humano tem o privilégio de sentir. A gratidão faz com que, nesse momento, tudo que eu tenho, e não o que eu já tive ou o que eu vou ter, seja suficiente para que eu possa me sentir um privilegiado. Para que eu não tome algo que parece banal como banal, porque nada é banal. O nosso encontro, a reportagem, a televisão, você está agora em casa podendo assistir isso tranquilo no seu sofá, isso parece a coisa mais banal do mundo, e mais à toa do mundo, e mais simples do mundo. Não é. Estar vivo não é banal. Ter seu cérebro funcionando, permitindo que você esteja consciente, atento, falando, movimentando os membros, não é. E essa percepção, esse exercício de pegar aquilo que parece básico, que parece normal, e entender que isso é um baita de um privilégio, faz com que a gente consiga dar mais valor ao que a gente tem. Isso não quer dizer que você não possa sonhar mais, isso não pode dizer que você não possa querer mais coisas. Mas definitivamente, achar que porque você já tem, isso não é valorizável ou não vale nada, é um desperdício de estar vivo. E nesse processo da gratidão e de valorizar o que eu tenho, eu estimulo no meu cérebro, eu reduzo a minha pressão arterial. Então pessoas mais gratas têm uma pressão arterial menor, têm menos risco de infarto, menos risco de AVC. Eu libero mais hormônios como a ocitocina, que permitem que a minha interação social seja melhor. Eu consigo, felizmente, aumentar a produção no meu cérebro de neurotransmissores que têm a ver com a felicidade,
com tomada de decisão melhor, com foco melhor. Quanto mais grato eu sou, mais eu estou contente com a minha situação atual. Eu não estou me comparando com o passado, não estou ansioso pelo futuro, eu estou aqui e agora. E isso é o único tempo mental que existe. Quando eu me perco no passado ou me perco no futuro, eu aumento o risco de ansiedade e de depressão. Por isso que o exercício da gratidão, inclusive, pode ser um tratamento ou uma prevenção para ansiedade e depressão. A minha sensação quando eu estou grato é de pertencimento. Eu estou naquele ambiente. Esse ambiente, a gente está na universidade agora, eu tenho o privilégio de ser professor, eu tenho o privilégio de atender pacientes aqui, eu tenho o privilégio de ensinar aqui, eu sinto parte desse todo, eu sinto fazendo diferença no mundo, eu sinto nesse momento conversando com vocês, transformando conhecimento em sabedoria, difundindo coisas boas para o mundo todo. Isso é uma gratidão, essa sensação de pertencimento, de propósito. Quando a gente tem pertencimento e propósito, a gente vai para frente, a gente se sente bem, a gente se sente feliz. A gratidão promove equilíbrio. E equilíbrio é sinônimo de saúde. Por isso que é tão interessante. Equilíbrio é sinônimo de saúde, que é sinônimo de felicidade quando a gente fala de saúde mental. A gratidão torna uma balança que todos nós temos, que é inclinada para o negativo. Se eu ganho R$100 ou se eu perco R$100, o perder R$100 desencadeia muito mais estímulos no meu cérebro espontaneamente do que ganhar R$100. Se eu deixo de ganhar um abraço e ganho um abraço, o deixar de ganhar um abraço, a rejeição provocada por isso, promove no meu cérebro e no meu corpo muito mais reações. E isso é como o nosso cérebro funciona espontaneamente. É fácil. Você percebe no seu dia vai todo certo. Acontece uma coisa ruim, o que acontece? O dia inteiro foi ruim. Quando a gente faz e torna o exercício da gratidão diário, contínuo, quando você consegue perceber nas pequenas coisas, a luz agora está ligada. Você e eu estamos vivos, a câmera está funcionando. Isso parece banal e não é. Quando eu faço esse exercício, o dia fica mais leve. Ou, no mínimo, eu faço um balanço desse negativo que, na verdade, você vai perceber que é muito menor do que parece e o positivo muito maior. E, para isso, tem alguns exercícios super ricos. Por exemplo, um exercício que funciona, isso tem evidência para pacientes com depressão, com ansiedade e pacientes sem doença, que você quer prevenir esses quadros, é fazer o que a gente chama de diário da gratidão. Chega hoje à noite em casa, pega um caderno, escreve 3 motivos pelo qual você é grato. No começo é super difícil. Parece que você tem que ganhar na Mega Sena, ser promovido, ganhar o dobro do salário e por aí vai. Com o tempo, isso vai ficando mais fácil. Você vai ficando grato porque o elevador não quebrou, porque o carro não quebrou, porque o preço da gasolina não aumentou, porque as contas esse mês fecharam, por exemplo. E o que é bonito é que você tem que escrever o porquê, porque o porquê vai te obrigar a matutar sobre isso, a pensar sobre isso. E o que é legal é que não só vai ficando mais fácil à noite você ser grato, mas durante o dia, quando você se entrar em contato com uma situação positiva, na hora você vai falar, puxa, isso é legal, obrigado. Pode ser um obrigado para a pessoa que acabou de fazer uma coisa legal, então alguém te deu espaço no trânsito, dá a buzina, 2 toques, agradece ela, abaixa o vidro, obrigado. Abre a porta para quem está passando, segura a porta do elevador para quem está entrando, ria mais, interaja com as pessoas presumindo o melhor e não o pior, isso já ajuda mais. Inclusive aqui vai um exercício que todo mundo agora que está assistindo a gente vai fazer. Manda um obrigado por áudio ou por mensagem agora, pelo seu telefone, para uma pessoa que você queria agradecer há muito tempo e que você acabou deixando passar. Veja a delícia que vai ser a resposta que ela vai dar e a sensação que você vai ter de volta quando ela voltar para você. Não é que você tem que esperar o retorno, não espera, só manda por mandar. Mas eu te garanto que isso cria ondas de positividade que felizmente retorna e o dia fica melhor, seu e da pessoa que você mandar, e ele vai ter um ato de gratidão provavelmente, que vai levar um ato de gratidão, e felizmente você acaba expandindo essa onda do bem, essa onda de gratidão e de equilíbrio. Bem científico, né, irmãos? Sem comentário. Depois eu mando no grupo para vocês, tá? Vocês viram o que provoca a gratidão? E as coisas ruins também, ele falou que as coisas ruins, ela tem mais poder dentro da gente, ela detona com o ser humano. Então a gente precisa agradecer por mínimas coisas, por acordar vivo,
por chegar bem na igreja, né? A gente tinha costume de chegar a orar, né? A gente perdeu esse costume, né? Eu nunca orei, vou ser sincero, mas é uma coisa bonita, tá? Você chegar, agradecer pelo trajeto que fez bem, né? Agradecer pela sua esposa, pelo esposo que tem, pelos filhos que tem. Então, eu convido a vocês a ser mais gratos. Eu sinto que vocês têm bastante gratidão no coração, mas vamos fazer isso com mais frequência, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre os trabalhos desenvolvidos aqui na Congregação de Americana. Esse aqui é o projeto do coral infantil, tá? É um projeto que as meninas aí têm feito com bastante carinho, com bastante, assim, afinco mesmo. Vocês veem que dá vida. E eu peço aos pais, o tanto que vocês conseguirem segurar as crianças nesse trabalho, segura, tá? Eu tenho, assim, segurado no máximo os futuros jovens, né? Que são as crianças, os adolescentes que querem sair do coral infantil e ir para o coral adulto. Eu tenho segurado bastante, porque o trabalho está sendo feito e não tem tanta necessidade da criança vir, tá? Então vamos deixar cada momento no seu tempo, tá? Se a criança já participa do coral infantil, se conseguir segurar, beleza, mas a criança já está maiorzinha, já tem 12 anos, aí a gente já consegue colocar no coral coral adulto, tá bom? Coral jovem, tá? Projeto do coral jovem. Esse ano a gente vai intensificar mais ainda o nosso trabalho do coral jovem, tá? Peço a ajuda dos pais, tá? Ontem foi um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo que nós fizemos aqui. Eu me surpreendi, tá? Me surpreendi mais uma vez. Foi feito o trabalho com os obreiros e o trabalho também com os jovens. Queria que a Tatinha, em poucas palavras, falasse para nós o que você sentiu ontem aqui com o trabalho. Bom, pode ser, irmãos. Vou começar falando um pouco, uma reflexão que ficou para a gente. Fiquei com um grupo lá em cima, tinha a maioria meninas e o Vini. Então, assim, o que ficou para a gente é exatamente isso que o Ney falou, a gratidão, porque a gente não é grato realmente pelas coisas que acontecem na nossa vida. Porque eu falei assim, imagina quantos irmãos aqui, porque não deixa de ser nossos amigos, a gente nem passa e fala, bom dia, ó Pai do Senhor. Então, assim, são várias pessoas. Então, ficou muito grato, foi muito bom mesmo, porque a gente teve essa oportunidade de poder sentar do lado de uma pessoa que você nunca trocou uma palavra com ela. As meninas que estavam no meu grupo podem tá de prova para ver que a gente conversou tanto que eu até comentei com o Ney depois, que se a gente ficasse mais 1 hora ali conversando, eu acho que teríamos assunto para falar por mais 1 hora. Então, assim, essa questão da gratidão é uma coisa que a gente precisa muito começar a pensar, sim, no nosso dia a dia, porque a gente precisa ser grato. Então, até agradeço ao Ney por essa oportunidade, por estar investindo esses momentos com a gente aqui no Coral Jovem. Projeto de teoria e solfejo. Esse projeto é feito na terça-feira, tá? É feito pelo Tião e pela Margarete, tá? E com os instrutores também, tá? Se alguém quiser aprender algum instrumento, não precisa ser criança, adolescente não, tá, irmãos? Tá aberto para todo o coral, tá? Vocês podem vir, tem os instrutores de cada instrumento. O Tião, para nós, é uma pérola aí, que há anos faz esse trabalho de teoria musical com a gente, tá? Está participando desse trabalho, tá? O projeto instrumental, que é junto os dois, a teoria e o projeto instrumental, que é feito pelo Tião, Margarete e os instrutores, todos juntos. É um trabalho que está trazendo bastante resultado para nós. Serão nossos futuros instrumentistas, tá? Então está aberto para todo o coral. Ação social.
esse trabalho está sendo feito, irmãos, não sei se vocês viram ali que tem um X na câmera, percebendo? Nós conversamos, nós, regentes e as pessoas que ajudam, que nós vamos continuar fazendo essa ação social, mas não queremos ficar divulgando o que a gente está fazendo. Que a verdadeira ação social, nem o seu irmão às vezes não precisa estar sabendo. O que você dá com uma mão, a outra não precisa saber. Muitas vezes, o irmão Aldo pedia para a Efigênia fazer compra e levar numa determinado lar, para uma família. E nós ficamos sabendo isso depois que ele faleceu, foi para o céu. Ele fazia isso assim, espontaneamente, e não divulgava isso, tá? Efigênia prova, tá? Que às vezes ele pela câmera, Efigênia, tá vendo aquela irmã lá? Tô, irmão, vai lá, segunda-feira, faz uma compra boa para ela e leva na casa dela. A Efigênia chegava com a compra, a irmã, mas como é que você sabe que eu não tenho nada no armário? Olha que legal, né? Era a missão dele. Só que isso ele não divulgava, tá? Então, à frente desse trabalho está o Fábio, está a Cristina, tá? E até algumas pessoas estão querendo trabalhar, mas tem que vir com esse objetivo, de fazer e não querer se aparecer, tá? Se for vir para ajudar, para querer divulgar, eu fiz isso, fiz aquilo, não vai ser aceito, tá? Por exemplo, sexta-feira, nós fizemos ação social. 2 irmãs ficou desde as 5 horas da manhã até as 6 horas da tarde acompanhando uma pessoa doente. Não vamos divulgar. E a pessoa também não faz questão de divulgar. Isso é prazeroso, isso é bonito, tá? E eu sei que muitos de vocês ajudam, tá? E não precisa divulgar. Então só queria deixar isso bem claro para vocês, que a nossa ação social, ela será feita, talvez de forma tímida, porque demanda tempo, demanda às vezes investimento, mas nós não vamos divulgar, tá bom? Aula de solo e canto nós vamos fazer esse ano, tá? Depois a gente vai ver de que forma será feita. Oratório na cruz, nós pretendemos apresentar ano que vem, não esse ano, na Páscoa do ano que vem. Por isso a gente já está se programando. No próximo ensaio a gente passa os detalhes para vocês. Feira da sobremesa a gente vai continuar fazendo, que é uma atividade que traz bastante retorno para a gente, tá? Construção na congregação de Americana, ontem eu falei um pouquinho com vocês. Esse é o nosso projeto, acho que todos conhecem. Tem algumas congregações que já acham que está quase pronto. Ó, Ney, me convida para a inauguração, mas a gente tem todo o processo ainda para fazer, tá? O projeto já está em andamento na prefeitura. Isso não me preocupa, que é uma parte fácil, né, Laércio? Se vir alguma reprova, o Laércio e a Edna acerta. O que preocupa é a parte financeira. Vocês veem, a campanha que nós fizemos deu R$38 mil, foi boa. Já pensou se a gente não fizesse nada? Né? Agora abrimos mais uma campanha de março, abril, maio. Marque seu nome, não importa a quantia, tá? Para a gente poder ver se passa dos 300 mil no final de maio, tá bom? Sítio Juquitiba, está agendado para a gente ir para o sítio dia 18 a 21, 18 é sábado, domingo, segunda e terça, tá? Depois eu vou conversar ainda com a Marcilene para ver os detalhes. Irmãos, uma coisa que nós combinamos de falar com vocês é a participação dos coristas na apresentação dos corinhos. Eu nem vou falar muito porque o pastor falou muito bem ontem, né? Não sei se vocês se recordam. Ele fez um convite muito especial para que todos nós participem na hora que estiver cantando o corinho. O que a gente percebe é que a maioria dos coristas não cantam, tá? Até escolhemos uma foto aqui, acho que é o coral de Curitiba. Para vocês verem que todas as irmãs ali que estão na foto estão cantando, tá?
E às vezes os meninos têm dificuldade de colocar a imagem no telão, porque focaliza aqui, as irmãs não estão cantando. Focaliza lá, não está cantando. Focaliza aqui, está conversando. Então vamos a partir de hoje participar melhor, tá? Dos corinhos. Eu acho que é uma chance da gente desapegar dos problemas lá de fora. O Moisés falou hoje também muito bem. É da gente esquecer nossa vida material, e esquecer nossos problemas e começar a se introspectar, tá? Começar a pensar na gente, para estar preparado para receber a manifestação divina, tá? Você vê, o pastor falou hoje que a Santa Avó, a Virgem Maria, vem nos ensaios nos ajudar. Imagine na hora da reunião. Já pensou se ela vem te abençoar, você está conversando coisas que não é nem para conversar na reunião, está olhando no celular, que hoje está bem comum. Nós estamos entrando numa era que a maioria das pessoas estão viciadas no celular, não consegue ir no banheiro, o celular vai junto, vai almoçar, o celular está junto na mesa. Isso eu estou falando todos nós, tá? Então, irmãos, eu vou pedir para vocês participar melhor na hora de cantar os corinhos. E aí, só para relembrar, venham os homens de terno e gravata, tá? E as irmãs, cuidado para não vir com cores berrantes, tá? Venham com cores mais leves, porque vocês vão ficar expostos aqui, tá? Agora entrou uma parte de disciplina. Ontem nós dividimos em 4 grupos. Um falou sobre mercado de trabalho, os jovens, tá? Estou falando dos jovens. Um falou do mercado de trabalho, um grupo falou sobre amizades, outro grupo falou de vestimenta e outro grupo falou de redes sociais. Isso. Irmãos, foi muito bom. Eles mergulharam. Falei para vocês, tire as dúvidas que vocês têm. Não precisa ser concordar. Eu quero que vocês, se tiver alguma discórdia dentro do coração de vocês, falam. E na parte da disciplina, houve um monte de questionamentos, tá? E aí eu falei assim, vamos aproveitar que o pastor Henrique está aí, vamos pedir para ele esclarecer para a gente. Então ele vai seguir agora com a palestra, tá? Para falar para a gente alguma coisa que eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso trabalho. Irmãos, é uma satisfação a gente poder estar abordando esse assunto que é fundamental para o progresso e sucesso da nossa igreja, a questão da disciplina. É algo tranquilo para a gente seguir, mas que de forma constante, isso não é nenhum problema, não é um erro. Nós mais jovens, os mais jovens, né? Os mais jovens, a gente já está chegando aos 40, mas os mais jovens acabam se perguntando por que isso, por que aquilo, mas por que eu tenho que me vestir assim, por que eu não posso ir em tal lugar. Bom, se a gente parar um pouquinho para pensar sobre o nosso corpo, nós vemos a questão da carne em si e do pecado promovido pelo príncipe da carne, Lúcifer, o anjo preso à carne. E o que nós vemos nisso? O mal, ele sempre usou de ferramentas para influenciar, tanto é que ele é um anjo preso à carne, o corpo, usar o corpo da pessoa, do homem ou da mulher, para promover o seu reino, Em resumo, é importante a gente pensar assim: Deus nos quer um corpo, nosso corpo, que ele seja um corpo purificado, um corpo santo. E para isso Deus e todo o seu reino, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles
trabalham para que o nosso corpo permaneça desta forma, santo, puro. Já a outra parte, nós estamos aí nas portas do carnaval, por exemplo, eles trabalham, o reino das trevas, eles trabalham para fazer do nosso corpo um vaso das trevas. Isto é fato. Isto é fato. Então, vamos pensar que Deus tem as suas regras, a sua disciplina para conservar o nosso corpo puro. O reino das trevas tem a dele. E isso é claro. Então, o reino das trevas, ele vai criar ferramentas, vai criar costumes, modas, para levar o corpo das pessoas, ele quer levar a todos, levar o corpo das pessoas para o seu objetivo, que é a promiscuidade, que é o desrespeito, e por aí vai. E Deus, com os seus santos, fazem de tudo para levar o nosso corpo em santidade. E é importante nós entendermos isso, porque aí a gente começa a ver que faz todo sentido quando Jesus ele assumiu a igreja lá atrás com a Santa Avó Rosa, a década de 50, e ele começou a colocar regras. Eu quero que meu povo se vista assim. Eu quero que meu povo faça tal coisa, não vá a tal lugar, não leia certo tipo de livro, enfim. Porque Jesus com o Pai, e isso não é à toa, imagine, eles sabem o que é melhor para a gente, para que o nosso corpo, a nossa vida, ela seja consagrada a Deus. Uma coisa que eu percebi, o Santo Irmão Aldo, ele não, e a Santa Avó Rosa também, ele não procurou a não entrar muito em explicações. Como assim? Quando a gente quer questionar algo, a gente questiona até a explicação. Por que você está usando esse relógio? Por causa disso. Mas por que? Aí a gente nunca vai parar, sempre vamos questionar. E o que eu percebi que o Santo Irmão Aldo, em muitos pontos, ele se limitou a dar a ordem. Até porque, muitas vezes, se ele fosse falar o porquê daquilo, ia causar mais estrago, mais burburinho e mais questionamentos do que iria satisfazer a pergunta ou o porquê de alguma pessoa. Querem ver? Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. O que o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, em nome de Jesus, eles procuraram fazer? Dar à igreja o que era preciso. O Santo Irmão Aldo nunca falou, isso está errado, ele nunca quis polêmica, não foi dessa forma, porque muitas vezes a gente ia comprar uma briga, com outras religiões, com outras pessoas que não compensa o desgaste. Querem ver? Eu vou citar esse ponto para que a gente pense um pouquinho como é grande essa questão da própria Bíblia Sagrada. Adão e Eva. E olha que o Santo Irmão Aldo, ele procurou nunca entrar nesses assuntos. Adão e Eva. Tiveram 2 filhos a princípio, Caim e Abel. Caim matou Abel. Só que um dos castigos, vamos pensar assim, a Caim foi ser colocado em meio a um povo que já existia. E aí? E agora? Mas eles não eram o primeiro? E esse povo que já existia? Aí você pega uma Bíblia de estudo, por exemplo, você vê os camaradas que pesquisam, que buscam, os teólogos e por aí vai, eles mesmos têm grupos que aceitam uma coisa, tem outros que discordam. Muitas vezes você pega num grupo de estudiosos da própria Bíblia que viram tudo ateu. Eu não vou acreditar nisso não, é uma confusão.
Então, eu estou citando esse ponto para ver a sabedoria do santo irmão Aldo, da santa avó Rosa, em nos dar o que é preciso. E muitas vezes não entrar em pormenores. Porque muitas vezes esses pormenores, de repente o santo irmão Aldo poderia falar, isso não existiu, isto é fantasia, isto é uma ilustração, o que é verdade, mas ia causar mais confusão do que ia ajudar. Em relação à disciplina, eu sempre tomo um certo cuidado em falar, porque o irmão Aldo me orientou a respeito disso. Tudo tem o seu porquê. Jesus não ia pedir algo à toa. Eu me lembro de uma irmã, hoje é uma senhora, ela pegou, olha o que aconteceu. A mãe dela é costureira. E a mãe dela fez uma saia bem justa. Ela era menina ainda, que ela tem o corpo bonito, e aquela saia moldou bem o corpo, e ela foi da escola, na rua, aí um homem correu atrás dela, mexeu, e ela ficou apavorada com aquilo. E aí ela passou na fila, não falou nada para ninguém. Ela ficou apavorada, com medo, e enfim, correu lá e fugiu daquele homem lá. Não sei se queria ou só mexer, ou de repente até fazer uma coisa com ela. E o irmão Aldo falou, aí ela passou com aquela saia, a mãe já estava, ela queria, a mãe já ia fazendo a saia já bem moldada ao corpo. E aí ela passou na fila, mas também, o irmão Aldo falou para ela, mas também, com uma saia dessa não quer que ninguém mexe. Não quer que ninguém mexa. Então, a gente tem, a nossa disciplina, ela tem o porquê. Mas, nós temos que tomar um cuidado de querer entrar nesses pormenores. Assim que eu comecei a pregar, em 2005, eu fui fazer uma reunião em São Bernardo do Campo. Naquele tempo, a gente começava a reunião às 7 horas lá, terminava às 8h30. Eu me lembro que a gente já saía de São Bernardo, chegava, às vezes na sede estava terminando ali, ou tinha acabado de terminar, os irmãos estavam lá. Aí saiu uma nota sobre disciplina, inclusive falava do batom, da maquiagem no boletim. E eu estava no início do ministério, eu sempre gostei de perguntar e pesquisar, e eu fui pesquisar a origem do batom, E a origem do batom, você vai pesquisando, batom vermelho, por exemplo, é algo um tanto assustador. Eu não vou falar aqui, porque eu falei lá no púlpito, mas eu não vou voltar a falar aqui, porque eu acho que nós temos crianças aqui, eu acho que não é interessante a gente abordar a origem do batom. Mas é um negócio meio preocupante, quando a gente vê lá atrás a origem do batom vermelho, por exemplo, o que ele significava no corpo da mulher. Então, lá atrás, aí eu falei isso lá em São Bernardo, e eu até me lembro que tinha uma irmã mais jovem, ela está hoje frequenta a igreja, tudo, mas depois fiquei preocupado, nossa, ela de repente não vem na igreja por causa que eu falei isso, eu ia ficar com consciência pesada, e ela estava naquele dia, parece com um batomzão vermelho assim, e aí eu fui falando, e expliquei porque o batom é isso, surgiu em tal época, com tal objetivo. Aí eu terminei a reunião, fui para a sede, aí cheguei lá na sede, cumprimentei o santo irmão Aldo, ele estava lá fora. E ninguém, acho que, porque eu não briguei com o povo, não falei nada, só expliquei. E eu não me lembro, acho que não teve tempo de alguém falar para ele. Ele falou, irmão, quando for questão de disciplina, você só lê. Você só lê. Porque todos vocês precisam. Todos vocês precisam. Então, a partir desse momento, isso acho que foi em 2006, eu sempre coloco os pés no freio, não questiono muito e procuro cumprir. E entender que o que Jesus nos deu em relação às vestes, tudo, tanto das irmãs quanto dos irmãos, é preciso, não é à toa. Jesus não ia fazer algo só para, eu achei bonitinho, eu achei legal, não, tudo tem o porquê.
Por exemplo, você pega a própria barba, né? Você entra aí na década de 60, 70, você tinha o movimento hippie, por exemplo, que eles usavam a própria barba, o cabelo grande, para mostrar a rebeldia contra, entre aspas, o sistema. Mostrar a liberdade sexual, mostrar a liberdade, todo mundo é de todo mundo, a das drogas e por aí vai. Mas o Santo Irmaldo, ele não entrava nessas coisas. Ele não colocava isso para a igreja, ele procurava mostrar que Jesus pediu regras para a gente seguir, e que se a gente seguir estas regras, estaremos agradando Ele, o Pai. E a gente volta um pouquinho lá atrás no que eu comentei. É fato, irmãos, Deus está procurando preservar o seu povo. E o reino das trevas, o contrário. Ele quer usar o nosso corpo para promover as suas ideias, os seus costumes. E por aí vai. Por exemplo, nós temos até a questão da praia, né? É gostoso ir no mar. É gostoso entrar na água do mar. Mas o problema de ir na praia não é o mar. É que você vai na praia, eu vejo meus colegas no trabalho, por exemplo. Nossa Senhora, vai com a esposa, dá até vergonha. Eu vejo todos os meus colegas, eu vou na praia para olhar a mulher dos outros. Eu vou na praia para olhar o corpo dos outros. Eu, pelo menos é o que eu ouço de todo mundo, dos meus colegas no trabalho, desde que eu sou criança. Então, não é um ambiente propício para a gente estar ali. A não ser que eu vou num lugar, numa praia, por exemplo, não tenha ninguém, mas hoje é mais difícil, né? Você vai na praia, está ali a pessoa de biquíni, de sunga, e isso não é bom para a saúde espiritual, para a pessoa. Por isso que, de repente, por que não ir na praia? Na praia. Por causa do mar? Não, é porque justamente a praia tem se tornado um ambiente promíscuo. Um ambiente promíscuo. Não, eu vou para curtir. É aquele negócio. Vamos ser sinceros, isso eu converso com muita gente que não é da igreja, né? Vamos na praia para mostrar o meu corpo, para molhar o corpo do outro, nesse nível. E para nós não é interessante. Tudo bem, irmãos, mas em relação à disciplina, até depois se a gente quiser alguém, eu tenho dúvida disso, é interessante a gente conversar, até assim, particularmente, a gente com alguns pontos dúvidas que vão surgindo, mas é importante a gente pensar nisso. Se o Santo Irmaldo não entrou em detalhes, tomarmos cuidado para a gente não ficar, não mais isso, mais aquilo outro, porque de repente a gente acaba confundindo e às vezes estragando e às vezes tomando conclusões que não são verdades, né? A gente acaba achando que é um motivo e na verdade são outros. Mas tudo tem um porquê na nossa igreja. Nada é por acaso, nada a Santa Avó queria, mas não é bem assim hoje. E tem uma coisa bacana para a gente trabalhar. Quando a gente fica mais juntinho de Deus, a gente entende coisas que não precisam ser faladas. Como assim? Quando a gente dobra os joelhos, quando a gente sente a presença do anjo do lado, quando a gente passa a ser mais íntimo do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, muitas coisas vão fazendo sentido e vão sendo mostradas sem que precisem ser faladas. Como se dá isso? Aí é uma evolução individual de cada um. Tem coisa que as coisas mais profundas não dá para serem faladas. É algo interessante, porque quanto mais profundo, mais silêncio.
e mais sentimento. E quanto mais raso, mais barulho e mais questionamento. Quanto maior a minha fé, a minha compreensão. Por isso que eu converso muito com os irmãos. A gente vê, eu conheço irmãos na igreja que eram traficantes. Eu conheço irmãos que têm no corpo projeto de bala, que quando estava na vida louca aí do mundo, tem marcas, já me mostraram. Eu conheço irmãos que já provaram de tudo do mundo, e o mais gostoso disso tudo é ver que essas pessoas foram transformadas. E hoje elas falam, olha, eu tenho prazer, uma irmã, uma vez, uma família, o esposo, os filhos, eu só andava de shortinho, eu gostava, cerveja mas eu aceitei a Santa Vó Rosa e senti na alma e compreendi o porquê das nossas regras. E hoje eu tenho prazer de seguir, porque a Santa Vó me mostrou a razão destas coisas. Então, que a gente possa, em relação à nossa disciplina, não que eu não vou perguntar, questionar, sim, mas sempre com muito cuidado, com vontade de aprender e com muita oração. Se eu fiquei em dúvida em algo, Santo Irmão Aldo, por que isso? Me mostre, e ele vai mostrar. Diferente de não, eu não quero isso, para que isso? Nada a ver. E aí a gente começa a entrar na tão boa e tão ruim rede social, internet. Vou pesquisar no Google, o que tal denominação fala, porque está em carta de São Pedro, carta de São Timóteo, não, porque a tal segmento só a graça salva, aí vira uma confusão tremenda. Tal segmento, tá vendo? Não, as mulheres lá se maqueiam, se vestem, não tem nada a ver e recebe milagre, aí vira salada. Então, aí não é esse o caminho. O caminho é da oração, da humildade, dos joelhos no chão e buscando no Santo Irmão Aldo e na Santa Vó Rosa as respostas, porque elas vêm. E elas vêm de forma silenciosa, nós vamos compreendendo, nós vamos enxergando, a nossa visão vai ampliando, aí a gente só vai confirmando, era por isso, é por aquilo. Tudo bem, irmãos? Ney, por favor. Irmãos, volta o slide anterior para mim. O que é regra? Aquilo que regula, dirige, norma, preceito. Tá, irmãos? Não tem como a gente fazer um trabalho maravilhoso sem ter regras, tá? E uma das coisas que eu vou cobrar bastante do coral é disciplina. Tá? Não tem como abrir mão, tá? Não tem como. Às vezes vocês vão ver alguma coisa sair fora do normal, mas pode deixar que a gente está cuidando, a gente está olhando, tá? Eu acho que toda regra, se ela for quebrada por amor, para ajudar, mas logo em seguida se acerta, é inquestionável, tá bom? Atrasado. Irmãos, eu gostaria que esse ano nós chegássemos mais cedo na reunião, participasse dos corinhos, participasse da oração inicial, tá? E eu queria convidar todos vocês a fazer isso juntamente com a gente, tá? Muitos irmãos, nós estamos falando muito da empatia, tá? Da alteria, que a gente possa se colocar no lugar do outro, se cumprimentar. Mas para a gente cumprimentar, a gente precisa chegar uns minutinhos mais cedo, tá? Aí depois o pastor já subiu no altar, já fez a oração, aí chega você todo nervoso porque está atrasado, aí se é no soprano, senta no meio do banco, você já não cumprimenta a metade do soprano. Se é o irmão que senta no último banco do tenor, passa reto, não cumprimenta ninguém,
Então vamos ser realmente uma família, vamos chegar uns 10 minutinhos mais cedo, para a gente se desligar das coisas lá de fora e viver esse momento espiritual que é muito importante para todos nós, tá? Organização do coral, nós vamos tentar fazer novamente, tá? Mas eu vou deixar que vocês se organizam. Ó, Ney, eu estou achando que eu estou maior que a irmã de trás, eu vou para trás. Ontem já fiquei feliz que algumas pessoas já vieram me procurar, tá? E nós vamos começar a organizar melhor. Orquestra e coral incompleto. Essa foto aqui mostra o coral bem ralinho, tá? Dá para ver? Dá? Ó, incompleto. Agora vamos mostrar o coral completo. Olha ali. Ó, soprano. Olha que bonito. Olha que bonito. E assim, irmãos, vou ser sincero, eu não vou encher o coral de banco para depois ficar nas reuniões vazio. Não tem como fazer isso. Não tem como. Por favor, Maria, volta. Aí nós vamos ter que... Eu vou mapear o coral novamente. Quero saber quem não pode vir de sábado, o motivo, por que não vem de sábado, por que não vem no domingo. Tendo o motivo certinho, aí vou deixar até exposto para todo mundo ver. Tá? Mas não tem como você participar do coral, vir uma vez por mês, vir quando der, tá? Algumas pessoas têm realmente motivos e eu quero que participe, não é por causa que você tem um motivo que eu vou falar, não, você não pode participar, tá? Algumas pessoas têm motivo, tá? Mas eu vou conversar com cada um novamente, das pessoas que está faltando bastante, particular, individualmente, porque o coral é um ministério, tá? Não é brincadeira, tá? E eu quero ver o coral sempre assim, ó, sempre assim, tá? Aí isso daí é um trabalho que a gente vai fazer durante o ano. Agora, o que motiva a cantar e participar dos ensaios? Irmãos, a música nossa é muito profunda. Os irmãos sabem melhor do que eu. E o fato da gente poder ter esse tesouro nas mãos, para nós é um privilégio. Um grande motivo, eu acredito, da gente cantar e participar dos ensaios, exercer nosso ministério, é a oportunidade de estarmos mais juntinho dos anjos. Eu acredito que é o grande objetivo. Eu sempre enxerguei isso desde criança, e o Santo Irmão foi mostrando isso para a igreja, que a grande razão para a gente exercer o nosso ministério é a gente ter esse momento particular com os anjos, porque eles cantam conosco. Inclusive, um exemplo que me marcou bastante em relação à nossa música, tem uma irmã, hoje ela está no céu, de Volta Redonda, uma diaconisa. Ela nunca conheceu música, ela não sabe, nunca cantou, ela sempre foi mais da roça. E ela, assim, conversando com ela contou a alegria que era poder ouvir, sentir no Espírito os nossos hinos. Ela uma vez disse que estava no ônibus, acho que ali em Barra Mansa, próximo de Volta Redonda, e ela estava passando por uma dificuldade, uma luta, e de repente, na frente, ela estava sentada na frente, ela ouviu no pé, assim, no ouvido, não tinha ninguém, ela ouviu
um trechinho daquele hino, por saber que eu sou de Deus, para mim já é um galardão. E aquilo alegrou ela de uma tal maneira que o problema passou e ela ficou com vontade de rir ali no ônibus, aquela alegria. Então eu acredito que a maior motivação é essa. Tanto é que, por exemplo, esse hino, ela tem alguns, eu tenho gravado lá em casa, em fita ainda. Aí um dos hinos que eu já passei para o coral infantil, Linda Roseira, é o dela. Ela compôs letra e música. Uma linda roseira nesta igreja brotou, Jesus o bom jardineiro. É um hino dela, letra e música. E ela não conhece nada de música. Ela não tem, nunca foi do coral. E isso veio para ela como um presente. Tem outros muito bonitos, estão lá na fita, como é que é aquelas fitas? É cassete, né? Tenho lá em casa guardado ainda. Mas então eu acredito que o motivo maior é esse. É essa intimidade, tanto para curar a nossa alma, os nossos hinos, para alimentar, para a gente entrar em comunhão com os santos e para alimentar as outras pessoas. Isso faz todo sentido porque hoje, muitas vezes, a música ela ela acaba indo por diversos segmentos, né? Ou para promoção pessoal da pessoa, uma coisa que eu via que o Santo Maldo nunca gostava, o tal do show, não, a música, e o maior motivo é uma intimidade, uma ligação maior com os nossos santos. Isso faz toda a diferença, tanto que eu não tenho um boletim aqui, mas me lembro claramente aquilo que falei no início da oração, que a Virgem Maria, o Santo Irmaldo colocou em boletim, a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa vêm nos trabalhos de ensaio. Então, se elas vêm visitar, é porque é coisa muito boa. Bom, 2020 está aí, é uma oportunidade para a gente evoluir, para a gente avançar nos nossos trabalhos, e aquilo que nós comentamos bastante ontem, que acredito ser interessantíssimo, são as prioridades. Ali tem uma mesa de fruta bem caprichada. Uma coisa que a gente precisa cuidar é da alimentação. Minha cunhada é nutricionista, pega no pé da família, né? Porque às vezes a gente acaba sofrendo consequências, doenças, enfim, por não cuidar da alimentação a médio e longo prazo. Então a gente tem que buscar, de repente, algo para esse ano aí, cada um trabalhar de forma particular, na família, com orientação de um profissional. Tem irmãs e irmãos que são nutricionistas? Aqui? Tem? Tem alguém? Na igreja tem? É interessante isso, é uma coisa para a gente se pensar. Menos alimentos industrializados, né, coisas mais naturais. As frutas, por exemplo, tem que fazer parte do nosso cardápio, é muito bom. E não pense que o Santo Irmão Aldo não nos alertava sobre isso. Eu mesmo tive a experiência, eu não me lembro se eu já tinha casado ou ia casar, eu estava com mais ou menos esse peso, assim, 90 quilos. E ele já me chamou a atenção, falou, essa barrigona aí, ó, vamos diminuir. Então, ele já chamou a atenção da minha mãe também, por 2 vezes. Ele disse assim, olha, se não, porque minha mãe sempre teve muito peso, isso sempre fez mal para ela. Ó, se não cuidar do peso, vai subir, por 2 vezes. Eu sempre lembro isso dela, né, porque acaba, se a gente não for cuidando, o colesterol, o coração, o infarto, né? A gente tem que... é uma preocupação, eu sei que isso incomoda, não é fácil. Igual eu mesmo, o ano passado estava bem acima do peso.
E aí começa a doer os joelhos, as costas, e fora outras coisas, né? As roupas que não servem mais. Então é uma preocupação que a gente tem que ter em relação à alimentação, ao cuidado do corpo. Porque de repente a gente cai ali mais para frente com alguma doença, algum problema que poderia ser evitado. Mas em relação à alimentação, a gente olha para a nossa igreja, aí vem uma prioridade que nós precisamos colocar. A igreja em primeiro lugar na nossa vida. E isso, irmãos, precisa ser uma coisa íntima nossa. Eu preciso olhar para a minha obra, para a minha igreja e começar, olhem que interessante, e começar, estamos bem no horário, né? Começar a pensar no que eu posso fazer para ajudar a minha igreja a se desenvolver. Por exemplo, 2020, o que eu posso investir na obra para que ela possa ser realizada tanto aqui em Americana como na igreja como um todo? Por exemplo, eu fui a passeio junto com a minha esposa, nós fomos para Portugal e Espanha. E aí não saía da minha cabeça, temos que levar a igreja. Então, comecei a reunir irmãos, entrar em contatos com apostólicos que estavam lá, e por fim, acabou dando certo de realizarmos 2 reuniões. Na época foi a festa do Santo Irmão Aldo, e o aniversário dele, que nós realizamos, até teve um bolinho lá, foi tão gostoso. Nós temos trabalho na Bolívia, aquela preocupação, como vamos levar a nossa igreja lá? Temos que fazer alguma coisa. Entrei em contato com o irmão nosso de Bonito, o Gleison, lá em 2015, e aí nós fomos batalhando, fomos até a Bolívia, ficamos mais de anos investindo tempo e trabalho lá, e irmãos batizaram, nós tivemos a nossa congregação lá na Bolívia. Por que eu estou citando esses exemplos? Porque eu acredito que cada um dos irmãos podem fazer mais pela igreja. Quem vai para os Estados Unidos aqui nos próximos pretende ir? De repente eu vou para os Estados Unidos. Eu tenho irmãos lá. Vamos dar um jeito de fazer uma reunião, um encontro de jovens. Vamos arrumar alguma coisa para fazer lá nos Estados Unidos. De repente gravar um programa em inglês, dar um jeito de colocar numa emissora lá. A gente tem que dar um jeito. Eu acredito muito nisso. E isso depende muito de cada um de nós, porque só um fazendo é mais difícil. Mas se todos estiverem pensando, você é jovem, é uma coisa que eu já comentei em algumas reuniões. Não tem um YouTube, por exemplo? Eu não sei como é que a gente pode fazer. A gente não entra num vídeo lá, não aparece hoje propaganda de tudo quanto é tipo. Por que não colocar lá 5 minutos? Jesus já voltou. Alguma coisa da igreja, a gente arrumar uma ferramenta para anunciar. É possível? Quem conhece mais de informática, para a gente colocar esses anúncios? Eu acredito que sim. De repente pode partir do irmão, faz um projeto, se reúne com outros, vamos fazer um vídeo, vamos fazer alguma coisa, a gente leva para o conselho. Então acredito que colocando a igreja em primeiro lugar, a nossa cabeça, o nosso espírito, ela vai girando em torno disso, e o irmão Aldo vai nos inspirando para que a gente possa realizar muito mais pela igreja. Bom, em relação a mudanças de hábitos, tudo, isso o Santo Irmão Aldo colocou em boletim, tudo o que precisava eles nos deram. Então é importante a gente pensar
em manter estas coisas. Meus avós, já nos céus, antes deles deixarem o corpo, um conselho do Santo Irmão, até para minha mãe: fala para os seus pais lerem mais os nossos livros. Tanto é que eles terminaram a vida deles aqui na terra, lendo mais os nossos livros de doutrina. Então, o que a gente tem, o que precisava, foi dado para a gente. Então a gente não precisa buscar em outras coisas, ou inventar outras formas, ou inventar um aleluia pela meio da reunião, ou pular em cima do tablado. A gente não precisa nada disso. Porque o que tem acontecido? O que tem acontecido no mundo hoje? Quando falta a unção de Deus, as pessoas tentam buscar em apetrechos, as pessoas tentam buscar em inovações de fé, esta ausência do Espírito de Deus. Os irmãos estão entendendo onde estou querendo chegar? Quando falta a presença real de Deus, a gente começa a se apegar no material. Então eu vou precisar gritar, eu vou precisar me espernear, eu vou precisar fazer show para envolver o povo, porque eu tenho que dar um jeito. Falta Deus. Agora, quando a gente tem, e isso o Santo Irmão Aldo sempre nos mostrou, a gente tem a presença real do Espírito Santo, dos santos e anjos, a gente não precisa inventar a roda, a gente não precisa buscar outros costumes, porque a gente sente a presença, a alegria, é aquele momento de emoção, é aquilo que Jesus está aqui. A Santa Avó Rosa está aqui, o Santo Irmão Aldo, mas para isso a gente tem que manter os pés no chão e fazermos o que fomos ensinados. Não perdemos as nossas raízes. É a disciplina, é a reverência, é uma vida fora e dentro, pautada no que Jesus e a avó nos ensinou. Eu quero sentir a alegria, eu entrei na igreja, eu quero sentir a alegria, a paz, mas espera aí, o que eu trouxe lá de fora? Como que está a minha vida lá de fora? Querem ver? Tem convites que não faltam. De repente no trabalho lá, o pessoal está tomando um vinhozinho, uma cervejinha, e é o mais comum hoje, convites que não faltam. Aí eu estou lá, tudo social, vou tomar um pouquinho, aí eu venho para a igreja, e eu estou quebrando as minhas raízes, e aí eu quero sentir a graça, a paz, a alegria, aí fica aquele vazio, mas espera aí, como eu quero sentir, aí eu vou aproveitar que tomei um vinhozinho, então vou pular, né, já estou alegre mesmo. Como eu vou sentir a presença dos santos se eu estou quebrando as minhas raízes? E o Santo Irmão Aldo mostrou muito isso. Certa vez aconteceu um acidente de moto com um jovem, olha que interessante, graças a Deus não morreu, o irmão Aldo ajudou, mas ele caiu junto com a namorada, e ele foi falar com o irmão Aldo inclusive falou: não, conta um milagre. E ninguém tinha falado nada para o irmão Aldo, ele conta um milagre, e ele perguntou inclusive desse acidente, o porquê aconteceu aquilo. Aí o irmão Aldo falou assim: também você estava com a menina, sem carta, também. Mas vai lá, conta um milagre. Coisas que parecem simples. Ele estava com a namorada, sem fazer nada de errado, na moto, mas estava com a namorada. É para sair junto, sozinho, com a namorada? Não. A regra que eles nos deram. Mas ele estava com a namorada e também não tinha habilitação. E ninguém falou nada, e aconteceu o acidente. Então, percebam, se a gente seguir as nossas raízes,
O que o irmão Aldo e a avó nos ensinou, que basta. Basta, a gente não precisa inventar mais nada. A gente não precisa pegar a Bíblia Sagrada ou o livro e ficar inventando. O que precisava, basta. Isso o irmão Aldo falou. O que precisou ensinar o povo eu já dei. Se a gente for querer inventar a roda, a gente vai virar uma salada, uma confusão. Então, se a gente seguir as coisas direitinho, aí nós vamos continuar, né, vencendo, felizes e tendo a presença dos santos conosco, os milagres. Bom, irmãos, ou você muda ou tudo se repete. É uma coisa boa para a gente pensar esse ano. A mudança é difícil mudar. Porque ela tira a gente da zona de conforto. Mudar mexe com aquilo que às vezes a gente tem certeza, incomoda. Muitas vezes aquela que a gente não quer nem ouvir falar. Aquilo que a gente, mas é importante nós pensarmos em mudança. Eu acredito muito que a santificação, quando a gente fala em santificação, a gente fala em mudança constante. Santificação, mudança constante. Por quê? Eu vou olhando no espelho, eu vou vendo o que é preciso ser aparado, o que é preciso ser transformado. Então, nesse ano de 2020, é interessante a gente pensar em mudanças para melhor. Casamento, por exemplo. Eu não posso deixar o meu casamento ficar da mesma forma, eu preciso melhorar. Então, de repente, para melhorar, eu tenho que mudar. Se há muito tempo eu não dou um abraço na minha esposa, eu posso mudar e passar a dar. Se há muito tempo eu não dou um beijo na minha esposa ou no meu esposo, eu posso mudar e passar a dar, fazer um esforço, né? Eu sei que às vezes nesse esforço eu vou pegar na mão da pessoa, a gente fica até, parece que tem espinho na mão. Será que eu pego? Será que eu não pego? Porque é uma coisa que a gente às vezes perdeu tanto costume. E eu dar um beijo no pai? Eu dou um beijo no meu pai, eu dou um beijo na minha mãe. É importante a gente, de repente, não, pai, eu te amo. Que pai que não gosta de ouvir do filho, eu te amo. Que mãe que não gosta de ouvir do filho da filha, eu te amo. É gostoso, isso é gratificante. De repente, quanto tempo eu não falo? É algo para a gente mudar. Há um esforço, que como é que eu vou falar? Meu pai, eu olho aquele... não vou falar, mas vou falar. Então, e isso na nossa vida, na nossa fé, na nossa carreira profissional. Uma coisa que eu ouvi muito do santo irmão Aldo, ele sempre gostou do nosso sucesso como pessoa, do nosso sucesso profissional, e uma coisa ele dizia: estuda que eu te ajudo. Então, se eu quero ir melhor na minha carreira profissional, passar no concurso público, uma das coisas que o irmão Aldo ajuda, mas a gente tem que estudar. Então, eu posso iniciar esse ano, quero melhorar, então vou procurar um curso para fazer, vou procurar alguma coisa para estudar, para que eu possa melhorar. É importante a gente pensar muito nisso. Porque se a gente não mudar, nada acontece. Nada acontece. Então a gente acaba vendo apostólicos de 30 anos aqui, 40 anos, a vida fracassada. Por quê? Porque Jesus não tem poder? Tem poder. A Santa Avó Rosa tem poder. Eu sempre vi do irmão Aldo, eu quero o bem, o sucesso, a felicidade para todos. Para todos. Mas eu tenho que dar um jeito. É aqui dentro. Não tem. Uma irmã, hoje ela está fora da igreja, já idosa, saiu idosa. Conversei com ela, saiu idosa.
recebeu o milagre, foi ajudada. Mas outro dia, conversando com ela, questionou que o santo irmão Aldo, isso, aquilo. Pronto, para aí, para por aí. E não muda. E aí está sofrendo. Idosa fora da igreja, vida acabada, família acabada, está sofrendo. Mas ela não muda, não aceita. Santo irmão Aldo sempre ajuda. Ela não quer crer. Ela não muda. E aí não tem jeito. Então é importante a gente pensar isso, porque se a gente não mudar, buscar esta mudança para ir melhorando, as coisas vão se repetir, e aí é mais um ano, 2020, Natal, Ano Novo, e aí 2021, 2022, não vai acontecer. Amem mais, julguem menos. Uma coisa que eu vi muito no santo irmão Aldo é esse amor pelas pessoas, pelos jovens, pelas famílias. Ele sempre procurou trazer. Uma vez um jovem do coro, ele estava na sua fase mais difícil, dando trabalho para a família, e aí alguns irmãos comunicaram o santo irmão Aldo dizendo assim: irmão Aldo, o que esse menino está fazendo no coro, regendo? O que esse menino está fazendo no coro, tocando? Ele tem que sair. E aí o irmão Aldo disse para a mãe dele assim: mãe, eu fico triste. Eu fico triste quando outros apostólicos me comunicam isso, porque estão vendo ele no abismo, ao invés de dar a mão e puxar, querem empurrar de vez. Então, mediante a isso, a este ensino do santo irmão Aldo, a gente vê esse amor que a gente deve ter um pelos outros, de sempre querer ajudar, de sempre querer trazer, de sempre querer resgatar, evitando ficar condenando, empurrando as pessoas, mas sempre com o desejo de trazer. Se a gente vê um rapaz ou um irmão que está ruim no nosso meio, colocar o nome dele na caixa de pedidos de oração, orar, dar um conselho, se possível, fazer um convite, porque isso vai ajudar a Santa Avó, o Santo Irmão, a salvar, porque eles querem salvar a todos. Correndo ou caminhando, o importante é não ficar parado. A gente volta naquele assunto da alimentação. O que a gente puder nos esforçar para caminhar, andar, isso é muito bom. Claro que com a orientação é importante, principalmente quanto mais idade, a orientação de um profissional. Esses dias eu fui com meu pai lá perto da sede, tem um Parque do Piqueri, né? Fui caminhar com ele lá. A barriga foi crescendo e os exames já estão dando alterado, e o médico, não, tem que caminhar, tem que exercitar. Fui com ele lá aí começa um ai daqui, um ai dali. Então é bom a gente cuidar da saúde. Uma delas são os exercícios. Por fim, irmãos, irmãs, aí está o nosso santo irmão Aldo, que eu amo muito, desde muito pequeno. Santo irmão Aldo, para nós, é o motivo de realizarmos todo o trabalho, é o motivo das nossas vitórias, é o motivo da nossa felicidade. E é importante uma preocupação que nós temos. É importante a gente passar esse amor que possuímos, principalmente nós que convivemos com o santo irmão Aldo, é importante a gente passar isso para as crianças e para os jovens. Quem foi e é o santo irmão Aldo? Essa ligação que nós temos com ele. Por fim, me lembrando do santo irmão Aldo, fica uma reflexão para a gente fazer. Quando certa vez ele disse assim: eu não vejo a hora
Eu não vejo a hora de anunciar ao mundo a nossa igreja. E depois, salve-se quem puder. É um desejo que, inclusive, ele falou para algumas pessoas pessoalmente. Eu não vejo a hora de anunciar a nossa igreja ao mundo. E depois, salve-se quem puder. Então, pensando nisso, na pessoa do nosso santo irmão Aldo, vamos, irmãos, aproveitar a energia que nós temos, os talentos, para a gente fazer alguma coisa esse ano. A gente tem que fazer alguma coisa esse ano, para levar a igreja a ser mais conhecida, porque eu acredito que nós temos muita capacidade, mas eu sinto, às vezes, que nós estamos ali meio que amarrados, travados, não por falta do poder dos céus, por iniciativas nossas, por buscarmos. Eu acredito que nós temos capacidade, porque a gente tem que chegar no mundo, a gente tem que chegar nas pessoas. Como fazer isso? Vamos unir esta vontade com oração, e eu acredito que nós vamos poder fazer muito mais esse ano. Eu não tenho medo em dizer que a gente está atrasado, porque isso o Maldo falou várias vezes. Eu não tenho medo de dizer que nós estamos andando devagar, porque o Maldo colocou em boletim, o tempo passa muito depressa e a gente tem que ir mais rápido que o tempo. Me lembro da sede, a sede da igreja, e o irmão Aldo já queria há muitos anos ter construído todo aquele quarteirão a sede, e não aconteceu. Então, que a gente possa pensar, e o legal não é eu de repente sair, que momento legal, fiquei motivado, não, isso tem que ser algo que a gente leve no espírito. Oh meu Deus, o que eu posso fazer para a tua obra, santo irmão Aldo, para cumprir a sua vontade neste ano? E com certeza Ele vai abrindo nossos horizontes, vai colocando oportunidades nas nossas mãos, e nós vamos poder realizar muito mais neste ano. Dos mais novos, dos meninos, aos mais idosos. Eu acredito que Deus, o irmão Aldo, irmãos, Ele tem muito para dar para a gente, só que a gente está indo com a mão muito pequena. A gente está indo com a mão muito pequena. Ele tem toda a glória, os profetas, os apóstolos estão conosco. Imagine, o profeta Daniel, às vezes eles, se puderem aparecer, mas eles, nossa, o que eu posso fazer? E de repente a gente só leva a pontinha dos dedos e não abraça essa riqueza, esse poder que a gente tem para fazer muito mais por nossa obra. Então fica esse pedido do santo irmão Aldo para nós. Eu não vejo a hora de anunciar ao mundo a nossa obra, e depois salve-se quem puder. Amém? Ney. Dia,
ao